Glória a Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Aleluia. Você que está em casa, aplauda Jesus também. Amém, queridos. Sem mais delongas, gostaria de orar com você, para que você apresente a Deus o teu coração, para que a palavra dele possa cair em teu coração e o teu coração possa ser uma boa semente, ou melhor, uma boa terra, e a palavra ser uma boa semente. Amém? Grande Deus, Pai, colocamos-nos diante de Ti e exaltamo-nos ao Seu santo nome, Senhor. Exaltamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós. E te clamamos, ó Deus, o Senhor possa falar ao nosso coração, falar com a Tua igreja, conduzir os Seus filhos mediante a Tua palavra, Senhor. Não conforme, ó Deus, o querer do homem, não conforme o nosso querer, mas conforme o Teu querer, conforme lhe apraz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a seguir os Seus preceitos. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a Tua palavra em nossa vida e que possamos expressar o Seu amor, expressar a bondade de Deus onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia, abra lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no verso 1. Efésios, capítulo 4, no verso 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. É em amor. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Há somente um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em quem? Está em quem? Em todos. Amém. Pode fechar sua Bíblia ou o seu aplicativo aí. Eu quero falar aqui sobre o corpo. O corpo, ele é uma coisa só.
Não tem como separar a perna ou o braço e dizer que não é corpo. O corpo é o todo. O corpo não é só a cabeça, o corpo não é só a mão, o corpo é o todo. E o interessante quando a gente fala do corpo, né? Nós estamos falando do corpo humano. Olha só a complexidade que é um corpo humano. O corpo humano, ele é constituído por diferentes partes. Um corpo, que é uma única coisa, é constituído por diferentes partes. É constituído por peles, por músculos, por nervos, vários órgãos, por ossos. Dizem que um adulto tem em média 260 ossos e uma criança em média de 300 ossos. Mas tudo isso é o corpo. Eles não é separado. Eles são individuais, mas tudo é o corpo. É uma coisa só. Cada parte do corpo é formada por inúmeras células. Incontáveis células. Tem mais bactérias dentro da sua boca do que habitantes no mundo, diz os cientistas. E cada uma dessas células, elas apresentam formas e funções diferentes. Elas também são o corpo. E cada uma delas com suas formas e funções diferentes, funções distintas. Cada uma delas são harmoniosas entre si. Além disso, existe os tecidos, o sistema nervoso, sistema urinário, sistema respiratório, que tudo isso faz parte do corpo. E todos eles funcionam de modo integrado e em uma perfeita harmonia. Todos eles funcionam de modo integrado, harmoniosamente. E se apenas um desses membros parar de funcionar, prejudica o corpo todo. Se um rim parar de funcionar, o corpo todo é prejudicado. Se 2 rins parar de funcionar, o corpo todo será prejudicado. Se o pâncreas parar de funcionar, o corpo inteiro é prejudicado. E todos eles juntos formam uma coisa só. Todos eles juntos, em seu pleno funcionamento, eles formam o corpo. Nós podemos comparar que o corpo humano é como uma máquina complexa, uma máquina perfeita, perfeita porque foi Deus quem criou, amém? Porque é criação de Deus. É como uma máquina perfeita, com todas as suas partes funcionando em sincronia. Todas as partes do corpo funcionam em sincronia. O corpo, ele não é somente o exterior que a gente vê, esse exterior aqui que a gente vê. O corpo não é só isso. Se você olhar para o seu irmão aí do seu lado, o corpo não é só isso aí que você vê, que você pode ver a olhos nus. Como eu disse, há inúmeras células, e essas células são microscópicas, que não é possível vê-las a olho nu, de tão pequenas que elas são, de tão minúsculas que elas são. Ainda assim, mesmo cada uma dessas células sendo minúsculas,
Mesmo cada uma dessas células sendo invisíveis, entre aspas, que são invisíveis, entre aspas, não quer dizer que elas não existam no corpo. Não deixam de fazer parte do corpo. Todas elas são úteis ao corpo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o apóstolo Paulo, ele nos ilustra lá em 1 Coríntios, que a unidade orgânica do corpo de Cristo, ela é semelhante ao corpo humano. A unidade orgânica da igreja de Cristo, que é o corpo dele, é semelhante ao corpo humano. E nesses nesses versículos de 1 Coríntios, nós podemos observar Paulo criando ali um diálogo entre os membros do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E vira e mexe, nós criamos diálogos. E é interessante que Paulo ilustra ali um diálogo entre os membros do corpo ali nesse texto. Apesar de nós sabermos que o corpo humano simplesmente funciona, não existe um acordo entre a mão direita com a mão esquerda, não existe um acordo. Não existe um acordo entre a perna esquerda e a perna direita, não existe acordos entre a mão e o coração. Não existe acordos entre os olhos e os ouvidos, eles não fizeram acordos, eles simplesmente funcionam. Eles simplesmente fazem a sua parte. Eles simplesmente fazem o que eles devem fazer, só. Eles não geram um acordo. Não tem um acordo do pé com a mão. Não existe um acordo do joelho com a tíbia ou com o fêmur. Não existe um acordo do pâncreas com o sangue. Se você começar com coisinha aí, eu sou o pâncreas, vou parar de liberar a insulina, hein? Aí você sabe como é que você vai ficar, né, sangue? Não existe acordo, eles simplesmente funcionam. Eles simplesmente fazem o que cada um deles devem fazer. E Paulo, ele abre os nossos olhos a nos mostrar uma certa oposição improvável, uma oposição improvável a essa unidade do corpo. Ele nos mostra nesse diálogo uma oposição à unidade do corpo, é uma oposição improvável, para poder nos mostrar a importância dessa harmonia do corpo, para poder nos guiar de como o corpo de Cristo precisa estar em harmonia. E ele mostra este diálogo de forma opositória um com o outro, uma oposição improvável, que não tem como acontecer isso no corpo, porque cada membro do corpo simplesmente funciona. E o que Deus estabeleceu à igreja de Cristo como o seu corpo, este mesmo Deus disponibilizou a essa igreja, disponibilizou a este corpo recursos espirituais. Ele disponibilizou recursos, suprimentos necessários, suprimentos espirituais necessários para vivermos e demonstrarmos essa unidade orgânica que é nos apresentada pelo apóstolo Paulo.
E essa unidade orgânica, ela tem tanto poder, ela é tão poderosa, porque é essa unidade que é exemplificada pelo corpo, que fará com que a igreja de Cristo seja relevante. É essa harmonia no corpo que fará com que a igreja de Cristo faça com que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Somente com essa harmonia. Caso contrário, vamos pregar, vamos falar de Jesus, vamos fazer lives e mais lives, e o mundo não crerá que Cristo é o enviado de Deus. Porque o próprio Jesus fez essa oração em sua oração sacerdotal: Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas oro também por aqueles que vierem a crer em meu nome, para que eles sejam um conosco, assim como nós o somos, disse Jesus em sua oração. E Jesus conclui dizendo: para que o mundo creia que tu me enviaste, Senhor. Quantos estão me entendendo? Digo amém. E esses recursos que Deus disponibilizou à igreja, ao corpo de Cristo, são espirituais. Eles não são carnais. Eles são espirituais. Se eu tentar dar um jeitinho em relação ao corpo de Cristo, de forma humana, não vai dar certo. Como diz por aí, vai dar pau. Se eu tentar um jeitinho com filosofias, não vai dar jeito. São recursos espirituais. Tem coisas que só Deus resolve. E se não for de forma espiritual, não tem jeito. Filosofias humanas não podem fazer absolutamente nada pela igreja de Cristo. Absolutamente nada. Filosofias humanas não pode fazer absolutamente nada em favor do corpo de Cristo. Nada. Quando vivemos em unidade, nós revelamos o caráter de Deus. Quando nós vivemos em unidade, nós revelamos o que Deus faz. Quando vivemos nessa harmonia que representa o corpo humano, nós revelamos o que Deus é. Então vamos ver aqui, lá nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, quero que você vá lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 12. No verso 12. Amém? Eu quero ler o verso 12 e 13, tá bom? Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui o quê? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, repete comigo, um só Espírito, todos nós fomos batizados, repete comigo, um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós. O que nós encontramos aqui nesses dois versos? Nós encontramos uma verdade que no corpo de Cristo não há desigualdade. Nesses dois versos nós encontramos que no corpo de Cristo não há desigualdade. Não existe desigualdade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E o que quer dizer desigualdade? Desigualdade quer dizer caráter ou estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si. Isso é desigualdade. Dessemelhança, diferença, isso quer dizer desigualdade. Desigualdade quer dizer ausência de proporção, está desproporcional. Desigualdade quer dizer ausência de equilíbrio, falta de uniformidade. E no corpo de Cristo não há desigualdade. O apóstolo Paulo ele é claro em suas palavras, dizendo que todos fomos batizados em um só Espírito. Todos fomos batizados em um corpo, quer sejam judeus, quer sejam gregos. Nesse contexto mostra ali a realidade que havia uma diferença, uma desigualdade, uma desproporcionalidade entre os gregos e os judeus, que se opunham. E Paulo deixa claro que não há na igreja, não há essa diferença no corpo. Paulo diz aqui que não há diferença entre o livre e o escravo. Na igreja essa barreira da desigualdade foi quebrada. No corpo de Cristo essa barreira foi derrubada. Ela não existe. Não há possibilidade de os judeus conviverem com os gregos. Ali no natural, não há. Um escravo do livre, devido às realidades diferentes de cada um deles, a desigualdade que há mesmo entre eles. Mas Paulo nos mostra que quando nós fomos batizados nesse Espírito, neste mesmo Espírito, essa desigualdade não existe. Ela não existe. Ela só é possível, essa harmonia entre essas diferenças de pessoas, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Agora, se está havendo algum tipo de desigualdade entre nós, não estamos sendo verdadeiramente o corpo de Cristo. Estamos? Não estamos unidos na edificação, estamos? O ser humano por si só, ele já tende a tratar o outro com desigualdade. É uma natureza humana. É uma natureza que já vem dentro de qualquer ser humano. A desigualdade ela gera conflitos,
ela gera atritos, desentendimentos, ela gera desarmonia. Que tudo isso aqui interfere na unidade. Tudo isso interfere. Quando nós não vemos o outro como nosso igual, como nosso comum, na igualdade, nós tendemos a excluí-lo. Isso é o ser humano. Se eu não vejo o pastor Fernando na igualdade, eu vou tender a excluir ele da minha vida. Faz parte do ser humano, mas o corpo de Cristo não é um corpo humano. E nós que somos humanos fazemos parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. A desigualdade de pensamentos. Se eu pensar diferente da pastora Terezinha, pode ser que eu acabe me separando dela. A desigualdade de pensamento entre casais pode gerar separação. Mas se somos guiados pelo Espírito, se somos batizados por esse mesmo Espírito, neste mesmo batismo, existe um nivelamento. Existe um nivelamento que Cristo trouxe. As separações que são geradas por desigualdade, que pode durar a vida inteira. Que dura vida, que dura décadas e décadas. Mas quando entendemos, quando nós compreendemos que todos fomos batizados em um só Espírito, que nos foi dado a todos nós o beber do mesmo Espírito, de um só Espírito, essa desigualdade acaba, essa desigualdade deve cair por terra. Ela termina, ela desaparece. Porque os recursos são espirituais, porque os suprimentos são espirituais, porque vem do Espírito de Deus a igreja de Cristo. E aí entendemos então que não é mais a nossa forma de entender, de compreender as coisas que vão conduzir as regras da nossa vida, que vão ditar como devemos andar, como devemos ser, como devemos pensar, como devemos agir, e sim um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, que está sobre todos e opera em todos, por meio de todos. Um único Espírito. E aí ele traz esse nivelamento, aí ele traz esta igualdade. Não há desarmonia, não há desigualdade no corpo de Cristo, porque todos somos iguais perante o Deus Pai, o nosso Criador. Todos somos iguais perante a Ele. Segundo ponto, verso 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí vem aquele diálogo que Paulo criou. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso o pé deixou de fazer parte do corpo, de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o olho deixa de ser.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, cada um dos membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, da forma que Deus quis. Não foi da forma que o pastor Fernando quis. Não foi da forma que o apóstolo quis, o apóstolo Renato. Não foi da forma que a pastora Terezinha quis. Ele dispôs os membros da forma que Ele desejou, que Deus desejou. Verso 19 diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem um único membro. O certo é que há muitos membros, mas o que diz aí a sua Bíblia? Um só corpo. Nós entendemos então, nesses versos 14 ao verso 20, que no corpo de Cristo não há descontentamento. O que é descontentamento? É desagrado, é desgosto, é desprazer. E aí nós vemos aqui Paulo ele mostrando um cenário, esse cenário de diálogo do corpo, um diálogo improvável, que não há essa conversa entre a mão e a orelha, não há esse diálogo entre o pé e o ouvido, não existe esse diálogo no corpo, eles simplesmente funcionam. E Paulo mostra aqui para nós, vem mostrando esse cenário de diálogo, mostrando um certo descontentamento de cada um por sua função, mostrando um certo descontentamento de cada um pelo seu propósito. Quando nos encontramos em descontentamento, quando eu me encontro em descontentamento, normalmente nós acabamos culpando o outro. Eu culpo o pastor, culpo a igreja, culpo o calor, o frio, culpo o tempo, culpo a pandemia, culpo o coronavírus, e sai culpando todo mundo. Quando normalmente o ser humano está em descontentamento, ele sai culpando. E percebemos sempre que o outro vem e tem uma certa vantagem a mais, maior do que nós. E nesse texto nós encontramos ali esse diálogo, mostrando um descontentamento da parte do pé em relação à mão. Paulo mostra como que se o pé não está contente em ser pé. Há um descontentamento da parte do pé em relação à mão. Nós vemos aqui que há um certo descontentamento da parte do ouvido em relação aos olhos. E é um descontentamento improvável. Porque o pé, na verdade, o pé do corpo humano não reclama porque ele é pé. Ele não fica descontente porque ele é pé. É improvável isso acontecer no corpo humano. Os ouvidos não discute com o olho, porque o ouvido ouve e ele não vê. Não há esse descontentamento. E aí Paulo, no decorrer desse texto, ele tenta trazer de volta essa lucidez, fazendo questionamentos pontuais. Olha que interessante, no verso 17. Se todo o corpo fosse olho, olha um questionamento que Paulo traz para trazer de volta a lucidez. Se todo o corpo
fosse olho, onde estaria o ouvido? Questionamentos pontuais. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Para que serve o nariz então? Se todo o corpo depende do nariz, se todo o corpo depende do ouvido, que é um único membro, se todo o corpo depende dos olhos, se todo o corpo depende dos pés, das mãos, Paulo traz essa lucidez. O descontentamento, ele gera rebelião. É mostrado aqui nesses textos, porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo, porque eu não sou pé, não. O descontentamento gera divisão, gera facções, geram brigas. Que tudo isso interfere na unidade. Olha como Paulo ele vem explicando isso nesses versos. Quando há em mim algum tipo de descontentamento com aquilo a qual Deus me colocou no corpo, quando há algum tipo de descontentamento, que Deus me pegou e me enxertou no corpo de Cristo, com um propósito, com uma função. E se gera em mim algum tipo de descontentamento pela função que Deus me colocou no corpo, eu estou destruindo a unidade. Eu estou sendo responsável por minar a unidade. Porque eu sou um membro que não concordo com o corpo. Porque eu sou um membro que não estou de acordo com a cabeça. Quer saber onde você está? Estava falando isso essa semana em casa lá. A gente estava falando sobre isso. Se a gente quer saber se onde nós estamos no corpo é de fato o lugar onde Deus nos chamou, pense no seguinte: veja se está realmente desempenhando bem a sua função. Pare, pense e veja se realmente, se de verdade você está desempenhando bem a sua função. Porque o coração sabe ser coração. A mão não sabe ser coração. Porque o coração foi feito para ser coração. E a mão foi feita para ser mão. A mão não consegue ser ouvido. A mão não consegue ser boca. Apesar de muita gente falar pelos cotovelos, o cotovelo não consegue ser boca. E aí você percebe se você está realmente desempenhando bem a sua função, e se ao você concluir essa função, você sente a leveza em seu coração de dever cumprido com Deus. Quando você conclui essa sua função e sente a leveza no seu coração de que eu fiz a vontade de Deus. Sente a alegria envolve você de uma maneira, e esse é o seu lugar.
esse é o teu lugar no corpo. Então precisamos entender que a minha função no corpo depende de todos, e todos dependem da minha função. Essa é a unidade orgânica do corpo. O corpo todo depende do pâncreas. O corpo todo depende das células que são minúsculas, são invisíveis, mas o corpo todo depende delas. Então concluímos que no corpo de Cristo não há descontentamento, porque cada um foi colocado no corpo conforme a vontade de Deus, porque todos são chamados conforme a vontade e a soberania de Deus Pai. Todos foram colocados no seu devido lugar. Por isso, não há descontentamento no corpo de Cristo. Aí, terceiro e último, nós vamos lá no verso 21, que eu quero ler com você. Que diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, eu não preciso de você. O olho não pode dizer isso para a mão, eu não preciso de você. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, estes são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a este, diz a palavra de Deus, a estes damos muito maior honra. É isso que devemos fazer. Também os que em nós não são decorosos, revestimos eles de especial honra. Mas os nossos membros nobres não precisam, não tem necessidade disso. É o que diz a palavra. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. Se um sofrer, todos sofrem juntos. Todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que significa desprezo? Já que entendemos aqui nesses textos que no corpo de Cristo não há desprezo. O que é desprezo? O que é o desprezo? O desprezo é falta de estima. O desprezo é a falta de apreço, falta de consideração. O desprezo é tratar com desdém. O desprezo é o sentimento de repulsa. E aí nós vemos, continuando no cenário do diálogo ali que Paulo
criou ali nesse corpo, esse diálogo improvável, que não existe diálogo no corpo. Não há esse acordo entre a mão e o pé, não existe, eles simplesmente funcionam. Eles simplesmente fazem o que eles têm que fazer. Não há um acordo entre o joelho e a perna, não há. Não existe. É o seguinte, hein, se você não fizer o que eu gosto, eu não vou dobrar, hein. O joelho resolve entrar em concorrência com a perna. Não há um acordo entre eles. Eles simplesmente funcionam. Aí Paulo ele nos mostra nesses textos, do verso 21 ao 27, um tratamento de desdenho da parte dos olhos em relação à mão. Eu sou olho, eu não preciso de você, mão. E depois, Paulo traz algo que, eu lendo aqui esses versos, me saltou os olhos. Ele mostra aqui a cabeça dizendo aos pés que não precisa dele. Você já imaginou a cabeça, Cristo, falar para você que não precisa de você? Que não está nem aí com você? Você já imaginou Cristo, a cabeça do corpo falar para você: não estou nem aí com você. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você já imaginou acontecer isso com você? Meu Deus! É o que Paulo mostra aqui. A cabeça tratando os pés com desdém. Porque a cabeça diz para o pé: eu não preciso de você. Mas diz a própria palavra de Deus que bem-aventurados são os pés que anunciam o Evangelho. Todos os membros dependem um do outro. Foi assim que Deus criou o corpo humano. Todos dependem de todos. Foi assim. E assim é com o corpo de Cristo. Paulo diz isso no verso 12. E assim com respeito é o corpo de Cristo. Dependemos um dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim. Você depende dessa pessoa que está ao seu lado, que está atrás de você, na frente. Eu dependo da pessoa que não veio hoje. Eu dependo da pessoa, do irmão que veio de manhã, mas não veio à noite. Eu dependo dele e ele depende de mim. E todos nós dependemos de Cristo, que é a cabeça. Todos nós dependemos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Somos membros de apenas um corpo. Se eu viver a minha vida pensando que não preciso de você, eu estarei destruindo essa unidade orgânica. Eu estarei sendo o responsável por destruir a unidade, porque eu acho que eu não preciso de você. Mas não é isso que a palavra de Deus nos norteia. Não é isso que a palavra de Deus nos indica, nos mostra o caminho, como deve ser. Não é assim que a palavra de Deus diz. Se eu fizer isso, eu estarei promovendo a divisão. Se eu fizer isso, eu estarei promovendo no meio do corpo de Cristo a separação. Não existe meio termo. Se eu pensar assim, eu sou um causador de divisão. Não existe meio termo para Deus. Não existe, dá um jeitinho aí. Não existe. Se eu pensar assim do meu irmão, se eu pensar assim do Rafael, não tem jeito, eu estou contra o corpo. Eu estou causando uma divisão no corpo. Não existe meio termo. Quantos estão me entendendo? Outra coisa que esses versos dizem, que nós não podemos deixar de lado os membros que parecem mais fracos. Sabe aquele membro que parece mais fraco?
Não podemos deixar ele de lado. A gente não pode abandonar ele. Eu não posso abandonar esse irmão, esse membro que ele é mais fraco. Eles também têm necessidades. Eles também são importantes para o corpo. E por que eu vou deixar eles de lado? Porque eu vou me esquecer deles. Não posso. Os que parecem menos dignos, é o que nós lemos aqui, menos honrosos, esses precisam de um tratamento melhor. São esses que precisam de um tratamento melhor. Não cuida do seu pé para você ver. Fica um pé horroroso. Mas ele sempre está dentro do sapato, dentro da meia. Ele não está visível. Mas a maioria de nós cuidamos da mão, do cabelo, dos dentes. E vamos esquecendo aqueles que são cobertos, que não são visíveis. Os membros mais nobres, é o que nós lemos aqui. Os mais aparentes não precisam disso. Eles não precisam disso, não precisa. Quem precisa é aqueles que estão esquecidos, que estão largados lá. Quantas pessoas eu e você esquecemos nessa pandemia? Quantas pessoas você deixou de ligar nessa pandemia? Que talvez esteja lá na casa dela, assistindo a live desse culto sozinha. Isso não é ser corpo. Deus fez que no corpo de Cristo, aqueles que aparentemente são menores, recebam mais honra, para que não haja divisão. É o que nós lemos aqui, na palavra. Pelo contrário, que cada um deles cooperem com igualdade, de igual cuidado em favor uns dos outros, todos. E aí, então nós entendemos que nós não podemos desprezar os irmãos, porque todos são necessários. Você é necessário para o corpo. Você que está em casa, você é necessário para o corpo. Cada um de nós somos necessários para o corpo. De forma que, se um membro é esquecido, todos devem sofrer. Se um membro é desprezado, todos devem sofrer. Se um membro sofre, todos devem sofrer. E aí nós concluímos que no corpo de Cristo não há desprezo, porque todos temos um valor diante de Deus. Nós entendemos que esse valor foi o mesmo valor que foi pago para cada um de nós. Jesus não pagou um preço maior para mim. Ele não pagou um preço maior para você, ele pagou o mesmo preço, não foi? Isso gera em nós igualdade, isso gera em nós contentamento, isso gera em nós prazer de estar com o irmão, porque nós nos tornamos iguais. Porque o preço que foi pago pela minha vida foi o mesmo que o seu. A mesma quantidade de sangue que foi derramada na cruz
Os mesmos litros, as mesmas quantidades de litros que foram derramadas na cruz, foi a mesma para mim e para você. As mesmas quantidades de chibatadas e chicoteadas foram as mesmas para mim e para você. Isso gera igualdade. Foi a mesma. Isso gera no corpo de Cristo a igualdade. Pode não ser no mundo, fora do corpo de Cristo, mas aqui gera essa igualdade, porque entendemos o valor que Jesus pagou por nós, por cada um de nós. Um alto preço. Muito diferente que se eu compro este copo de água, numa loja é um valor, em outra loja é outro valor. Não, Jesus pagou o mesmo preço para mim e para você. Pagou o mesmo preço por você, por mim. Por esse irmão que está aqui, pelo irmão que está em casa. Foi o mesmo preço. E para finalizar, eu quero voltar lá em Efésios. Efésios Efésios 4, no verso 11. Todos acharam? Aos Efésios capítulo 4, no verso 11 diz assim: Ele mesmo, Jesus, o cabeça do corpo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado e para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Qual é o nome dele? Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé. Eu quero orar com você. Nós vamos orar, fazer uma oração. Nós não podemos dar as mãos aí por conta dessa situação que vivemos. Mas eu gostaria que você virasse aí para a pessoa que está do seu lado, olhasse para ela, e você vai orar por ela. Não precisa se aproximar não, porque a gente não pode, né, se aproximar. Mas olhar, olho no olho, eu preciso de você. Preciso de você. Fale para ela, eu preciso de você. Aponte para ela, eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Aquele que não está aqui precisa de nós. Eu te desafio a essa semana pegar o seu telefone, seu WhatsApp, lembrar de alguém que você não vê,
que já faz tempo que você não vê, que talvez esteja sozinho lá, esteja sofrendo nessa pandemia, que precisa de você, que está precisando de você. Essa é a unidade do corpo. E nós vamos orar. E aí logo em seguida eu estarei agradecendo e o louvor estará cantando uma canção para encerrar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos nossas vidas, ó Deus, diante de Ti, e sabemos, ó Deus, o quanto a Sua palavra é verdadeira, ela é viva, eficaz e nos conduz o nosso coração, conduz o nosso andar e o nosso caminhar.